Repetir os mesmos erros, mesmo sabendo das consequências, é uma das armadilhas mais frustrantes da vida. A sensação de estar preso em um ciclo vicioso pode parecer sufocante, como se algo invisível estivesse sempre puxando para trás. Mas será que o problema está realmente nas circunstâncias ou na maneira como os desafios são encarados? Se tudo se resumisse a azar ou falta de oportunidades, por que algumas pessoas conseguem mudar enquanto outras permanecem estagnadas? O estoicismo ensina que a verdadeira dificuldade não está no mundo externo, mas dentro da própria mente. Sêneca já dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, mas porque não ousamos que elas são difíceis. Enquanto as escolhas permanecerem no piloto automático, os mesmos erros continuarão se repetindo. Isso, porém, pode mudar agora. Nos próximos parágrafos, será possível entender exatamente por que certos padrões se repetem e, mais importante, como quebrar esse ciclo de uma vez por todas. A resposta pode estar mais perto do que parece. Ao refletirmos sobre esses padrões, vemos que o processo de mudança começa com a autopercepção e a humildade. E é exatamente isso que Miguel, o ferreiro, descobriu ao encarar sua arrogância e suas falhas. Vamos entender mais sobre isso. Miguel era um ferreiro habilidoso, conhecido por sua força e dedicação ao trabalho. No entanto, sua maior fraqueza era a arrogância. Ele acreditava que já sabia tudo sobre a forja e se recusava a aceitar conselhos, mesmo de mestres mais experientes. Para ele, ninguém poderia ensiná-lo algo que já não soubesse. Certo dia, um mercador rico encomendou uma espada especial para presentear um nobre. A lâmina deveria ser forte e resistente, digna de um guerreiro. O mestre ferreiro da vila, um ancião chamado Baltazar, observou Miguel trabalhando e fez um alerta. Lembre-se, rapaz, o segredo da lâmina está no tempo certo do resfriamento. Se errar, o aço parecerá forte, mas será frágil por dentro. Miguel reprimiu um sorriso de desdém. Ele já havia forjado dezenas de espadas, sabia o que estava fazendo. O calor da forja queimava seu rosto enquanto ele martelava o metal incandescente. O cheiro de ferro derretido impregnava o ar, e o som ritmado do martelo ecoava pelo espaço. No momento final, em vez de seguir o conselho de Baltazar, usou seu próprio método, convencido de que era o melhor. A espada ficou impecável, brilhante, afiada, com um equilíbrio perfeito. Miguel entregou-a ao mercador com orgulho, sem imaginar que sua arrogância logo cobraria um preço alto. Dias depois, o mercador retornou furioso. "Sua espada é uma fraude", vociferou, jogando a lâmina quebrada aos pés de Miguel. O ferreiro sentiu o chão sumir sob seus pés. Como aquilo era possível? O nobre, humilhado pela falha da espada durante uma demonstração, recusou-se a pagar e espalhou pela região que Miguel era um ferreiro incompetente. Sua reputação desmoronou como ferro mal temperado. Sem clientes, enfrentando dificuldades para sustentar sua família, ele finalmente teve que encarar a verdade. Engolindo o orgulho, procurou Baltazar. "Mestre, eu errei. Pode me ensinar?" O velho ferreiro assentiu, sem ressentimentos. Durante meses, Miguel trabalhou sob a orientação do mestre, absorvendo cada ensinamento. O som do martelo contra o metal tornou-se uma melodia de aprendizado. Quando finalmente forjou uma nova espada, seguiu cada detalhe do processo corretamente. Desta vez, a lâmina era perfeita, forte, equilibrada, inquebrável. Com o tempo, sua reputação foi restaurada. Mas agora, Miguel não era admirado por sua teimosia, e sim por sua humildade em aprender. A arrogância nos cega para o aprendizado, e a teimosia nos leva a cometer erros que poderiam ser evitados. Somente quando reconhecemos nossas falhas e buscamos conhecimento com humildade, conseguimos crescer verdadeiramente. Se alguém puder me convencer de que o que penso ou faço está errado,
mudarei de bom grado, pois busco a verdade, que nunca prejudicou ninguém. Marco Aurélio. Esse tipo de falha não é isolado. Muitas vezes, as pessoas seguem padrões que conhecem, mesmo quando esses padrões não as levam aos resultados desejados. E como Miguel, muitas se veem repetindo os mesmos erros porque não conseguem refletir sobre o impacto das suas decisões. Isso é o que nos faz cair no mesmo erro novamente. Por que algumas pessoas mudam de emprego, terminam relacionamentos ou tentam melhorar sua vida financeira, mas continuam enfrentando os mesmos problemas? Elas acreditam que a mudança externa trará uma transformação real, mas acabam revivendo os mesmos conflitos, cometendo os mesmos erros e obtendo os mesmos resultados. O que não percebem é que o problema não está no mundo, nos outros ou na sorte, mas nelas mesmas. O ciclo da repetição não é aleatório, ele é consequência da nossa programação mental, das crenças que carregamos e das decisões inconscientes que tomamos. O que chamamos de destino, muitas vezes, é apenas a consequência de escolhas automáticas baseadas em padrões internos não examinados. Imagine alguém perdido em uma floresta. Em vez de parar e analisar o ambiente, ele segue a trilha mais pisoteada, pois parece o caminho mais seguro. Mas essa trilha não foi feita para levá-lo a um destino melhor. Apenas reflete o trajeto que ele já percorreu antes, sem sucesso. A mente humana funciona da mesma forma. Diante da incerteza, seguimos padrões conhecidos, mesmo quando eles nos prejudicam. Nossas emoções, nossas respostas automáticas e até nosso senso de identidade são moldados por experiências passadas. Assim, repetimos não só erros, mas também justificativas. Dessa vez vai ser diferente. Dizemos, sem perceber, que estamos usando o mesmo mapa que nos fez nos perder antes. O estoicismo nos ensina que o problema não é o mundo, mas como reagimos a ele. Sêneca adverte que o maior obstáculo para viver é a expectativa, que depende do amanhã e perde o presente. Quantas vezes já adiamos uma mudança verdadeira, esperando o momento certo? Quando eu conseguir um novo emprego, tudo vai melhorar. Quando eu encontrar a pessoa certa, serei feliz. Quando o ano virar, eu mudo. Mas o tempo passa e o ciclo se repete. A verdade é que não há um momento ideal. Há apenas o agora. Se não transformarmos nossa maneira de pensar e agir, seguiremos no mesmo ciclo, esperando que o acaso nos salve de nós mesmos. Romper esse padrão exige mais do que simplesmente desejar mudar. É preciso parar, observar e questionar. Por que continuo repetindo esse erro? O que me leva a agir assim? Quais crenças estão me guiando? Isso exige coragem, porque olhar para dentro significa encarar verdades desconfortáveis. Muitas pessoas não mudam não porque não podem, mas porque têm medo de se confrontar. Preferem culpar o mundo a admitir que precisam mudar a si mesmas. Um homem que sempre se envolve com parceiros abusivos pode acreditar, no fundo, que não merece algo melhor. Alguém que constantemente se sabota, no trabalho talvez carregue a crença inconsciente de que nunca será bem-sucedido. Essas convicções ocultas moldam nossa realidade, e enquanto não as trouxermos à tona, continuaremos presos às mesmas armadilhas. A verdadeira transformação começa quando percebemos que somos os próprios arquitetos dos ciclos que vivemos. Nossos erros não são castigos ou fatalidades, mas lições que insistimos em ignorar. O passado não precisa se repetir, mas para que isso aconteça é necessário sair do piloto automático. Parar de culpar o destino, assumir a responsabilidade e compreender que cada escolha de hoje constrói o amanhã. Pequenas mudanças de pensamento e comportamento, repetidas diariamente, criam um novo padrão. Quem deseja um futuro diferente precisa começar a agir diferente agora. Quando entramos nesse ciclo, muitas vezes somos guiados pelo medo do desconforto da mudança.
Isso acontece porque, como seres humanos, tendemos a buscar conforto e previsibilidade, até mesmo quando isso nos mantém estagnados, porque insistimos em hábitos e decisões que sabemos que nos fazem mal. Quantas vezes já percebemos que um relacionamento, um emprego ou um estilo de vida não nos faz felizes, mas continuamos presos a ele? Dizemos a nós mesmos que vai melhorar, foi a melhor escolha possível, ou é tarde demais para mudar. Mas será que acreditamos nisso de verdade? Ou estamos apenas nos protegendo do desconforto da mudança? O ser humano é movido pelo desejo de conforto e previsibilidade. Nosso cérebro foi moldado pela evolução para buscar estabilidade, evitando mudanças que possam representar riscos. Esse mecanismo, conhecido como homeostase psicológica, não se aplica apenas ao corpo físico, mas também à mente. Assim como nosso organismo trabalha para manter a temperatura corporal estável, nossa psique tenta nos manter em um estado emocional e comportamental familiar. Isso significa que, mesmo quando estamos infelizes, há uma força interna nos puxando para continuar exatamente onde estamos. Para o cérebro, o desconforto da mudança parece mais ameaçador do que o sofrimento contínuo de um hábito prejudicial. É por isso que justificamos más decisões. Criamos narrativas para nos convencer de que nossas escolhas foram corretas, mesmo quando os fatos mostram o contrário. Esse fenômeno é chamado de justificação cognitiva, um mecanismo psicológico que nos protege do incômodo de admitir que erramos. Se alguém passa anos em um casamento infeliz, pode dizer a si mesmo que toda relação tem altos e baixos, ou que, pelo menos, a estabilidade financeira vale a pena, em vez de reconhecer que está desperdiçando sua vida por medo de enfrentar a incerteza. Se compramos algo caro e percebemos que foi um erro, em vez de admitir que desperdiçamos dinheiro, encontramos justificativas. Eu mereço isso. Foi um investimento. Vou usar no futuro. Tudo isso para evitar o desconforto de reconhecer um equívoco. Os estoicos entendiam esse ciclo de auto-engano e alertavam sobre a importância de assumir responsabilidade. Epicteto nos ensina: não devemos nos preocupar tanto com o que acontece, mas sim com como reagimos ao que acontece. Em outras palavras, não importa se já tomamos uma decisão ruim no passado, o que realmente define nosso destino é o que escolhemos fazer agora. O problema não é falhar, mas permanecer na falha porque temos medo de mudar. A maioria das pessoas continua justificando suas más escolhas, não porque realmente acredita nelas, mas porque teme encarar a verdade. Afinal, admitir que erramos significa aceitar que desperdiçamos tempo, energia e emoções. Mas ignorar um erro não faz com que ele desapareça, apenas prolonga suas consequências. A única forma de sair desse ciclo é desenvolver autoconsciência e desapego emocional. Isso significa questionar nossos próprios pensamentos e reconhecer quando estamos apenas nos enganando. Uma forma prática de fazer isso é a escrita reflexiva. Anotar decisões passadas e identificar quais foram guiadas por medo ou justificativas. Perguntar-se: se eu pudesse tomar essa decisão hoje, com o que sei agora, faria a mesma escolha? Outra técnica eficaz é a dos 5 porquês, na qual, ao perceber que estamos justificando algo, nos perguntamos repetidamente por quê, até chegarmos à raiz do problema. Muitas vezes, temos medo de mudar porque imaginamos o pior. O teste do pior cenário pode ajudar a enxergar a realidade com mais clareza. O que realmente aconteceria se eu mudasse essa situação? Eu sobreviveria? A resposta geralmente é sim, e perceber isso reduz o medo da mudança. Além disso, é importante treinar a mente para aceitar mudanças.
Criar pequenos desafios diários, como experimentar um caminho novo para o trabalho ou iniciar uma conversa com alguém desconhecido, ajuda a fortalecer a tolerância ao desconhecido e diminui a resistência interna. Isso pode parecer insignificante, mas pequenas decisões conscientes acumulam-se ao longo do tempo, formando novos padrões. A mudança verdadeira exige ação. Saber que estamos presos em um ciclo de más decisões não basta. O cérebro continuará buscando justificativas, tentando nos convencer a manter o que é familiar. A diferença entre aqueles que evoluem e aqueles que permanecem estagnados está na disposição de agir, mesmo quando a mente resiste. Quando finalmente aceitamos que a verdade pode ser desconfortável, mas é a única coisa que nos liberta, começamos a tomar o controle real sobre nossas vidas. Ao falar sobre esse desejo de conforto, surgem outras questões, como a tendência de culpar fatores externos por nossos próprios fracassos. Isso nos leva à próxima lição: como a terceirização da culpa impede o crescimento. Você já sentiu que a vida está contra você? Que por mais que tente, algo sempre dá errado? Muitas pessoas vivem presas nessa sensação de injustiça, acreditando que fatores externos são os responsáveis por seus fracassos. Elas culpam a falta de oportunidades, o azar, o governo, a economia, a família ou qualquer outro motivo que as isente de responsabilidade. O problema é que essa mentalidade não apenas impede o crescimento, como também reforça o ciclo de estagnação. Se você acredita que o mundo é o culpado pelos seus problemas, então nunca fará nada para mudá-los. A terceirização da culpa é uma das maiores armadilhas que a mente humana cria. Toda vez que culpamos algo externo, evitamos olhar para dentro e questionar nossas próprias atitudes. Isso acontece porque é mais confortável acreditar que estamos sendo injustiçados do que admitir que poderíamos ter feito algo diferente. Imagine um profissional frustrado porque nunca é promovido. Ele diz a si mesmo que o chefe tem favoritos, que a empresa não valoriza o esforço dele. Mas será que ele realmente buscou se destacar, pediu feedback, procurou se tornar indispensável ou apenas esperou ser reconhecido? Da mesma forma, alguém que não consegue construir bons relacionamentos pode culpar os outros, sem perceber que suas próprias atitudes afastam as pessoas. O problema não é só que nos enganamos, mas que, ao fazer isso, nos impedimos de evoluir. Acreditar que o mundo é responsável pelo que acontece em nossa vida nos dá uma falsa sensação de controle. Se o problema está nos outros, então não precisamos mudar nada em nós mesmos. Esse pensamento é sedutor, pois alivia o peso do fracasso e evita o desconforto da autocrítica. No entanto, também nos torna impotentes. Quando enxergamos a vida dessa forma, caímos em um ciclo onde nada muda, porque estamos esperando que o mundo mude por nós. Os estoicos entenderam isso há séculos. Epicteto nos ensina: o homem que culpa os outros por sua condição ainda não começou sua caminhada. Aquele que culpa a si mesmo está no caminho, mas aquele que não culpa ninguém já chegou. A verdadeira liberdade não está em culpar os outros, mas em assumir total responsabilidade pelas nossas escolhas. A mudança começa no momento em que paramos de buscar justificativas e passamos a questionar nossas próprias ações. Antes de culpar qualquer fator externo, pergunte-se: eu realmente fiz tudo o que estava ao meu alcance? Na maioria dos casos, a resposta será não. Esse é o primeiro passo para a transformação. O segundo é entender que, embora não possamos controlar tudo o que acontece, podemos sempre controlar como reagimos. Se algo não deu certo, ao invés de se lamentar, reflita sobre o que pode ser feito diferente da próxima vez. O terceiro passo é agir. Pensar sobre mudança não muda nada. Apenas quando tomamos decisões conscientes e enfrentamos nossos próprios padrões, é que começamos a sair do lugar. Se você realmente deseja transformar sua vida,
precisa abandonar a mentalidade de vítima e assumir controle sobre suas ações. Pergunte-se: o que estou fazendo hoje que me impede de crescer? O universo não está contra você, mas também não fará nada por você. No fim, sua vida será definida não pelos culpados que você encontra, mas pelas soluções que você cria. No entanto, quando nos libertamos dessa mentalidade, começamos a perceber como a zona de conforto nos mantém estagnados. A mudança verdadeira começa quando decidimos agir em direção ao desconhecido. Você já tentou dirigir um carro em ponto morto? Por mais que o motor esteja ligado, ele não sai do lugar. Você pode girar o volante, apertar os pedais, mas enquanto não engatar a marcha, continuará parado. Essa é a metáfora perfeita para a zona de conforto. Um estado onde a vida parece estar funcionando, mas sem progresso real. Você tem a ilusão de estar no controle, mas, na prática, está estagnado. O problema é que, ao contrário de um carro, a vida não espera você decidir se movimentar. Quem permanece parado é ultrapassado e, eventualmente, deixado para trás. A zona de conforto não é um local físico, mas um estado mental que nos aprisiona sem que percebamos. Ela se disfarça de segurança, previsibilidade e estabilidade, mas na realidade é uma barreira invisível que impede o crescimento. Quando você evita desafios porque sente medo, insegurança ou preguiça, está reforçando essa prisão. Pequenos hábitos, como adiar uma decisão difícil, evitar conversas desconfortáveis ou desistir diante da primeira dificuldade, criam um padrão que se repete por toda a vida. O mais perigoso é que esse ciclo acontece de forma tão sutil que muitas pessoas passam anos ou até uma vida inteira sem perceber que estão presas. Pense em alguém que passou décadas no mesmo emprego, sempre insatisfeito, mas convencendo a si mesmo de que um dia tomaria uma atitude. O tempo passou, novas oportunidades surgiram, mas ele continuou parado, dizendo que ainda não era o momento certo. Quando percebe, os anos se foram e ele continua no mesmo lugar, lamentando a falta de tempo, sem admitir que a inércia foi uma escolha. Os estoicos entendiam que a verdadeira evolução vem da superação de desafios. Sêneca afirmou: dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Assim como os músculos precisam de esforço para ficarem mais fortes, nossa mente precisa de desafios para se desenvolver. A dor do desconforto é temporária, mas os benefícios de enfrentá-la são permanentes. Quanto mais você se acostuma a evitar dificuldades, mais frágil se torna. Por outro lado, quanto mais enfrenta desafios, mais preparado fica para lidar com qualquer situação que a vida apresente. A solução para esse problema não é esperar por um grande momento de coragem, mas sim agir agora, de forma consciente e progressiva. Em vez de fugir do desconforto, encare-o como parte do processo. Diga sim para oportunidades que normalmente evitaria. Faça pequenas escolhas diferentes da rotina habitual. Se tem medo de falar em público, comece treinando sozinho. Se quer empreender, não espere o dia perfeito. Comece estudando hoje. Se deseja melhorar sua saúde, adote um hábito simples e sustentável. O importante não é dar um salto gigantesco, mas sim criar um movimento contínuo para fora da estagnação. A maior armadilha da zona de conforto é a ilusão de que ainda há tempo. Mas quanto mais tempo você passa sem agir, mais difícil fica sair. A vida não espera, e o mundo pertence àqueles que se movem. A pergunta que você deve se fazer não é: o que eu posso fazer para me sentir mais seguro? Mas sim, o que estou evitando por medo e que poderia me levar para um novo nível. O crescimento começa exatamente onde termina a sua zona de conforto. E se você não sair dela agora, pode passar a vida inteira esperando pelo momento certo. Dentro desse estado, muitos de nós operamos no piloto automático, repetindo os mesmos hábitos e padrões sem perceber. A mudança real só ocorre quando interrompemos esse ciclo.
Você já dirigiu por um caminho familiar e, ao chegar ao destino, percebeu que mal se lembra do trajeto? Isso acontece porque o cérebro opera em piloto automático, economizando energia ao repetir padrões já estabelecidos. Mas o que acontece quando esse mecanismo controla não apenas nossos trajetos, mas nossas decisões e comportamentos? Muitos fracassos na vida não são causados por grandes erros, mas por pequenos hábitos inconscientes que, repetidos diariamente, nos levam para um destino que não escolhemos conscientemente. A maior parte das pessoas não fracassa por falta de talento ou oportunidades, mas porque seus hábitos as mantêm presas a um ciclo destrutivo. Os hábitos são como tijolos que constroem a estrutura da nossa vida. Pequenas ações repetidas todos os dias criam padrões profundos que podem nos levar ao sucesso ou ao fracasso. O problema é que muitos hábitos negativos são tão automáticos que nem os percebemos. Procrastinar decisões importantes, consumir informações irrelevantes, buscar distrações para evitar responsabilidades, gastar dinheiro sem planejamento, reclamar em vez de agir, tudo isso são padrões inconscientes que, com o tempo, moldam uma vida limitada. Quando seguimos esses hábitos sem questioná-los, estamos deixando que nosso futuro seja definido pelo caminho de menor resistência, e esse caminho quase nunca leva ao crescimento. Pense em alguém que sonha em crescer profissionalmente, mas passa horas por dia nas redes sociais, convencendo-se de que está relaxando após um dia cansativo. Ou alguém que deseja ter uma vida financeira estável, mas sempre encontra uma desculpa para adiar mudanças nos seus gastos. Esses padrões parecem inofensivos no curto prazo, mas são exatamente eles que, ao serem repetidos diariamente, definem quem nos tornamos. Marco Aurélio disse: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que, antes de mudarmos nossos hábitos, precisamos mudar a forma como pensamos sobre eles. Muitas pessoas se sabotam porque acreditam que seus hábitos são apenas parte da sua personalidade. Dizem: eu sou assim, como se isso fosse uma sentença imutável. Mas a verdade é que nossos hábitos são construídos por nós mesmos, e qualquer padrão pode ser substituído por um melhor. A chave para essa mudança é a reflexão consciente, observar os próprios comportamentos, identificar padrões prejudiciais e questionar por que agimos daquela forma. Sem esse processo, continuamos presos ao piloto automático, acreditando que nossos erros são inevitáveis. A mudança não acontece com grandes revoluções repentinas, mas com pequenas escolhas diárias. O que parece insignificante hoje se acumula e transforma sua vida. Se você costuma procrastinar, pode começar enfrentando pequenas tarefas imediatamente. Se consome conteúdo inútil, pode trocar alguns minutos disso por algo que agregue valor. Se reclama da vida, pode substituir cada reclamação por uma ação concreta. O importante não é fazer tudo de uma vez, mas criar um movimento consciente de melhoria. Quanto mais vezes você toma decisões que te impulsionam, mais fácil se torna romper os padrões que te limitam. Fracasso não é um evento isolado, mas o resultado de padrões repetidos. Se você sente que sua vida não está indo na direção que deseja, a primeira coisa a fazer não é procurar culpados ou esperar por um grande momento de transformação. A mudança real acontece quando você para, observa e decide conscientemente substituir hábitos que te limitam por aqueles que te impulsionam. Se quer uma vida diferente, precisa mudar primeiro o que pensa e o que faz. Porque no fim, não é o destino que nos define. São os hábitos que escolhemos repetir todos os dias. Errar é inevitável, mas o que você faz com seus erros é o que realmente define seu destino.
Muitas pessoas vivem com medo de falhar, como se o erro fosse uma marca permanente de incompetência. Essa mentalidade paralisa, impedindo que tomem riscos, explorem oportunidades ou aprendam com as próprias experiências. No entanto, a realidade é que errar não é o problema. O problema é não aprender com os erros. Quem teme a falha acaba limitando suas próprias possibilidades, enquanto aqueles que a aceitam e a analisam conseguem usá-la como um trampolim para o sucesso. O erro não deve ser visto como um castigo, mas como um diagnóstico. Se você tenta algo e falha, significa que há uma falha no processo, não necessariamente em você como indivíduo. Mas ao invés de enxergar isso como uma oportunidade de correção, muitas pessoas preferem desistir, fugir ou negar o problema. Isso acontece porque associamos o erro à dor, à vergonha e à humilhação. O medo de errar muitas vezes não vem da falha em si, mas do que imaginamos que os outros vão pensar sobre nós. Pense em alguém que evita falar em público porque teme cometer um erro. Essa pessoa nunca pratica. E quando finalmente precisa falar, sua insegurança é ainda maior. O medo do erro gerou um ciclo que só reforça a própria limitação. Mas ignorar um erro não faz com que ele desapareça. Pelo contrário, ele se repete, se acumula e, com o tempo, se transforma em um obstáculo ainda maior. Os estoicos tinham uma visão diferente sobre o erro. Para eles, cada falha era uma oportunidade de aprendizado, um professor severo, mas indispensável. Sêneca nos lembra: se um homem não sabe para onde navega, nenhum vento lhe será favorável. Em outras palavras, quem não compreende seus próprios erros e não os utiliza como bússola, continuará perdido, repetindo os mesmos padrões. O erro não é o fim da jornada, mas um sinal de que é necessário ajustar o percurso. O problema não está em falhar, mas em seguir em frente sem mudar nada, insistindo nos mesmos hábitos e esperando resultados diferentes. Transformar erros em aprendizado exige uma mudança de mentalidade. O primeiro passo é parar de enxergar o erro como um fracasso absoluto e começar a vê-lo como um feedback. Cada falha traz informações valiosas sobre o que funciona e o que não funciona. O segundo passo é analisar o processo e não apenas o resultado. Muitas pessoas se fixam no fato de que falharam, mas não se preocupam em entender o que as levou até ali, o que você poderia ter feito diferente, o que aprendeu com essa experiência. O terceiro passo é corrigir a rota e agir de forma diferente na próxima vez. Não basta reconhecer o erro, é preciso usar essa informação para tomar decisões melhores no futuro. Mas há algo ainda mais essencial: a capacidade de errar sem perder a autoconfiança. O maior problema de muitas pessoas não é errar, mas sim permitir que o erro defina sua identidade. Elas falham e pensam: eu sou um fracassado, ao invés de entender que cometer um erro não significa ser um erro. Essa distinção é fundamental. Grandes líderes, empreendedores e inovadores não evitam erros. Eles os usam como matéria-prima para o crescimento. Aqueles que aprendem a lidar com os erros de forma inteligente desenvolvem um crescimento exponencial. O mundo não pertence a quem nunca falha, mas sim a quem se recusa a estagnar por medo do erro. O sucesso é construído sobre inúmeras tentativas frustradas, cada uma servindo como um degrau para algo maior. Se você quer evoluir, precisa aceitar que o erro faz parte do processo. A única falha imperdoável é aquela que não nos ensina nada. Se souber utilizar cada erro como um mapa para ajustar sua trajetória, descobrirá que o verdadeiro fracasso não está em errar, mas em permanecer o mesmo. Quando aprendemos a ver os erros como oportunidades de aprendizado, a impulsividade e o medo de falhar perdem sua força. Agora, podemos começar a agir com mais clareza e confiança. A impulsividade é uma das maiores causas de arrependimento e sofrimento. Quantas
Vezes você já tomou uma decisão no calor do momento e pouco tempo depois percebeu que poderia ter escolhido melhor. Palavras ditas sem pensar, compras feitas por impulso, reações exageradas a situações simples. Tudo isso pode parecer pequeno no instante em que acontece, mas frequentemente resulta em consequências duradouras. A mente humana, movida por emoções intensas, busca gratificação imediata e raramente reflete antes de agir. E é exatamente esse comportamento inconsciente que nos leva a repetir erros, desgastar relacionamentos e sabotar nosso próprio crescimento. A impulsividade não é apenas um problema de comportamento, mas um reflexo da incapacidade de lidar com nossas emoções. Muitas vezes, não tomamos decisões precipitadas porque queremos, mas porque nos sentimos pressionados pela necessidade de aliviar uma emoção desconfortável. O medo nos leva a fugir, a raiva nos leva a atacar, a ansiedade nos faz agir sem pensar. Mas os estoicos compreenderam que o maior erro não está apenas em tomar uma decisão errada, mas em tomá-la sem reflexão. Epicteto nos ensina: primeiro aprenda o significado do que você diz e então fale. Isso se aplica não apenas às palavras, mas a todas as nossas ações. Antes de agir, devemos compreender as reais consequências do que estamos prestes a fazer. Pense em um profissional frustrado que, após uma discussão com o chefe, decide pedir demissão no calor do momento. No dia seguinte, percebe que não tem um plano alternativo e que sua decisão foi baseada apenas na raiva passageira. Se tivesse esperado um pouco, poderia ter pensado em uma estratégia melhor. Esse é o problema de viver no piloto automático. Quando não cultivamos a habilidade de pausar e refletir, ficamos reféns de reações instintivas. Mas a urgência da emoção não significa urgência na ação. Apenas porque você sente algo com intensidade, não significa que precise responder imediatamente. A mente sempre tenta convencer você de que precisa decidir agora, falar agora, reagir agora. Mas a verdade é que a maioria das situações não exige pressa, exige clareza. A solução para evitar erros impulsivos está na prática da pausa reflexiva. Antes de tomar qualquer decisão, pergunte-se: isso faz sentido a longo prazo ou estou apenas tentando aliviar uma emoção momentânea? Uma das técnicas estoicas mais eficazes é a visualização negativa. Imagine os piores cenários possíveis antes de agir. Pergunte-se: se eu fizer isso, quais serão as consequências reais? Se a decisão parecer precipitada quando analisada de forma racional, provavelmente é. Além disso, treine-se para adiar respostas automáticas. Se estiver com raiva, espere antes de responder. Se sentir o impulso de gastar dinheiro, aguarde um dia. Se uma situação parecer urgente, reflita se essa urgência é real ou apenas emocional. Pequenas pausas evitam grandes arrependimentos, mas há algo ainda mais essencial: a capacidade de resistir à pressão externa. Muitas decisões impulsivas não são apenas motivadas por nossas emoções, mas pela necessidade de corresponder às expectativas dos outros. Quantas vezes você já tomou uma atitude apenas para agradar alguém ou evitar um confronto? Quantas vezes disse sim quando queria dizer não? O medo da rejeição ou da desaprovação social nos empurra para decisões precipitadas. E só conseguimos escapar dessa armadilha quando aprendemos a dizer não com convicção e sem culpa. Pensar antes de agir significa também refletir se a decisão está alinhada com seus próprios valores, ou se é apenas uma resposta ao que os outros esperam de você. A vida não exige pressa, mas sim precisão. Cada escolha molda o futuro, e a impulsividade rouba de nós o poder de decidir com clareza. O tempo que você gasta refletindo antes de agir é o tempo que economiza, evitando arrependimentos. Quem aprende a pausar antes de decidir não se torna apenas mais sábio, mas também mais livre.
porque quem domina seus impulsos não apenas evita arrependimentos, mas constrói uma vida que realmente escolheu viver. A forma como você se enxerga determina suas escolhas e o caminho que trilha na vida. Muitas vezes, não são as circunstâncias externas que nos mantêm presos a ciclos negativos, mas sim a narrativa interna que repetimos para nós mesmos. Se você se vê como alguém incapaz, vai agir como se fosse. Se acredita que não merece sucesso, inconscientemente sabotará suas oportunidades. A identidade que construímos em nossa mente influencia cada decisão que tomamos. O problema é que, na maioria das vezes, essa identidade não foi escolhida por nós conscientemente, mas moldada por experiências passadas, opiniões de terceiros e crenças limitantes que fomos acumulando ao longo do tempo. Pense em alguém que sempre ouviu, desde criança, que não tem jeito para negócios. Quando adulto, mesmo que tenha boas ideias, ele hesita em empreender, porque a identidade que internalizou diz que não nasceu para isso. Ele não falha por falta de capacidade, mas porque age conforme a história que aprendeu a contar para si mesmo. O estoicismo ensina que não devemos nos perder em discussões sobre o que significa ser uma pessoa melhor. Devemos simplesmente ser. Marco Aurélio disse: "Não gaste seu tempo discutindo como um homem bom deve ser. Seja um." Em outras palavras, em vez de ficarmos presos à narrativa de quem fomos ou de quem achamos que somos, devemos agir como a pessoa que queremos nos tornar. Isso significa romper com padrões mentais que nos limitam e redefinir a rota da nossa vida com base em uma visão mais consciente e empoderada de nós mesmos. Assim como um piloto que percebe que sua rota o levará para longe do destino desejado e faz ajustes no percurso, também devemos estar dispostos a recalcular nossa trajetória sempre que necessário. Mas há um detalhe crucial que quase sempre passa despercebido: a importância do ambiente na construção da nossa identidade. Muitas pessoas tentam mudar, mas permanecem cercadas pelas mesmas influências que reforçam suas velhas narrativas. Se você convive com pessoas que constantemente duvidam do seu potencial, que vivem se queixando ou que alimentam crenças limitantes, inevitavelmente absorverá essas energias. Se você convive com pessoas que sempre enxergam o fracasso como destino, a ideia de vencer parecerá impossível. Mas se estiver cercado por pessoas que buscam crescimento e acreditam na mudança, sua mente começará a aceitar que evoluir não é um desejo, é uma escolha. O ambiente não apenas reflete quem somos, mas também molda quem podemos nos tornar. Portanto, redefinir seu caminho também significa avaliar quem e o que está ao seu redor. Escolha pessoas que desafiem você a crescer, que incentivem sua evolução e que reforcem a versão mais forte e consciente de si mesmo. Mudar a forma como nos enxergamos exige 3 passos fundamentais. O primeiro é identificar a narrativa interna que está governando sua vida. Que frases você repete para si mesmo? Você se vê como alguém forte e capaz ou como alguém fadado ao fracasso? O segundo passo é questionar essas crenças limitantes. Muitas das histórias que contamos para nós mesmos não são fatos, mas interpretações distorcidas baseadas em medo e insegurança. O terceiro passo é substituir essa identidade por uma nova, fortalecedora e coerente com quem você deseja ser. Isso não significa fingir ser outra pessoa, mas sim alinhar suas ações com a visão mais elevada de si mesmo. A mudança real acontece quando deixamos de ser espectadores passivos da nossa vida e assumimos o papel de protagonistas. Você não é um personagem fixo em uma história pré-determinada. Você tem o poder de reescrever sua própria narrativa, ajustar sua rota e se tornar quem deseja ser. O passado não define seu futuro, suas escolhas sim. Mas lembre-se,
Nenhuma transformação acontece no isolamento. O caminho que você deseja seguir se tornará mais claro quando estiver cercado pelas influências certas. Em vez de se perguntar, e se eu falhar? Pergunte-se, e se eu le conseguir? O caminho está sempre à sua frente, mas a direção que você escolhe seguir não depende de sorte ou destino, depende apenas de você. Hoje, aprendemos que, para evitar os mesmos erros, é preciso sair da zona de conforto, praticar a reflexão consciente e assumir o controle sobre nossas ações. A verdade é que as mudanças não acontecem por acaso. Elas são resultado das escolhas que fazemos todos os dias. Ao longo deste vídeo, vimos como a impulsividade pode nos levar a erros recorrentes, como a reflexão consciente pode mudar nossa trajetória e como, ao reassumirmos a narrativa da nossa vida, podemos quebrar os ciclos negativos. Não são as circunstâncias externas que nos definem, mas a forma como escolhemos reagir a elas. O caminho para a mudança está sempre ao nosso alcance, mas depende de uma decisão consciente de dar o primeiro passo. Reforço que a ação consciente é a chave para evitar os erros repetitivos. Muitos dos nossos erros não são frutos do acaso, mas da nossa falta de reflexão antes de agir. Quando aprendemos a parar, refletir e questionar nossas decisões, conseguimos fazer escolhas mais inteligentes e alinhadas com nossos objetivos. Em vez de reagir impulsivamente ao que a vida nos apresenta, devemos nos tornar os protagonistas da nossa história, tomando decisões com base em nossa visão mais clara do que queremos alcançar. Agora, a mudança começa com você. Não importa onde você esteja ou o que tenha vivido até agora, o controle da sua vida está em suas mãos. Como disse Sêneca, o maior poder que um homem pode ter é o de governar a si mesmo. O poder de mudar, crescer e alcançar novos resultados está dentro de você. Não espere que as circunstâncias melhorem ou que o momento certo chegue. O momento é agora. Se você deseja transformar sua vida, comece tomando o controle das suas escolhas e ações. Quero deixar um convite para você. Comece a refletir sobre sua vida e sobre as escolhas que tem feito. Identifique os padrões que precisam ser quebrados, as ações que precisam ser tomadas e as decisões que você tem adiado. O primeiro passo para a mudança real é parar de esperar e começar a agir. E, se você deseja mais conteúdos que te ajudem a assumir o controle da sua vida e fazer mudanças duradouras, inscreva-se no canal, compartilhe suas reflexões nos comentários e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Juntos, vamos continuar essa jornada de transformação. O controle da sua vida está em suas mãos.